Agora, para a gente entender um pouco melhor como é que acontece a mensuração da magnitude dos eventos elétricos no eletrocardiograma a partir de cada derivação, a gente vai estudar elas a partir do eixo elétrico médio dos ventrículos. E a gente vai estudar ela para as três derivações bipolares a partir de três situações, uma situação normal e duas situações patológicas de hipertrofia do ventrículo direito e outra de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, nesse eixo elétrico médio dos ventrículos, a gente vai ter o vetor predominante da despolarização do ventrículo. Então, a gente tem aqui o vetor do ventrículo, os vetores dos ventrículos durante a despolarização. Por que a gente diz vetores? Porque é um evento que ele não é instantâneo. Então, vai acontecer na despolarização, como a gente já falou em aulas passadas, que primeiro despolariza o septo interventricular para que ele sirva de ponto de ancoragem para a contração do restante do ventrículo. E por fim, depois ele vai passando lá pelas fibras de Purkinje para a despolarização da parede do miocárdio do ventrículo. Então, por isso que o vetor de despolarização do ventrículo, né, o vetor desse evento elétrico, ele vai mudando. Então, o que a gente está pensando aqui é só no eixo elétrico médio dos ventrículos, que é a direção predominante e que, em geral, ela vai na direção do ápice do coração. Então, se um coração fisiológico ele está localizado para baixo e à esquerda, então esse vai ser o eixo predominante do evento elétrico dos ventrículos. Ele vai estar posicionado a um ângulo mais ou menos de 59 graus, pois o ventrículo esquerdo é mais espesso também, né? Não só por ele estar levemente deslocado para a esquerda, mas também por conta da massa do ventrículo esquerdo ser maior, ele ser mais espesso. Então, o evento elétrico no ventrículo esquerdo ele vai ser maior. Outra coisa que também influencia é o tempo de despolarização, pois a despolarização do lado direito ela acontece de maneira mais rápida do que a despolarização do lado esquerdo, por conta dessa maior espessura. E aqui agora vamos entender as mensurações da magnitude do eletrocardiograma conforme a derivação. Conforme vimos na figura acima, nós temos aqui as três derivações, a D1, a D2 e a D3. Por que eles têm esses vetores? Porque na D1, o eletrodo positivo está na mão esquerda e o eletrodo negativo está na mão direita. Então, esse vetor, esse eixo da D1 está localizado nesse sentido. A mesma coisa para as outras derivações. Aqui na D2 temos o eletrodo positivo na perna esquerda e o eletrodo negativo no braço direito. Então vamos ter neste sentido, conforme a gente viu agora há pouco no esquema lá das derivações no plano frontal, nas derivações de Einthoven, do triângulo de Einthoven. E a D3 também de maneira similar, com o eletrodo positivo na perna esquerda e o eletrodo negativo no braço esquerdo. Agora nós vamos ter o evento elétrico. O evento elétrico, nesse caso, é a despolarização dos ventrículos, e aqui está representada pelo vetor vermelho. Note que ele está levemente no sentido anti-horário do 60 aqui, porque D2 está a 60, D3 está a 120 e D1 está a 0. Note que o vetor vermelho está um pouco aqui no sentido anti-horário, que ele está a 59 graus. Vou escrever aqui, ó, 59 graus. Certo. Agora, nós temos definido os eixos de cada derivação. Bastante atenção. Nós temos os eixos que definem as nossas derivações e nós temos o evento elétrico. Agora, exatamente o que o eletrocardiograma vai mensurar é a projeção desse evento elétrico. Deixa eu repetir. O que é mensurado pelo ECG, pelo eletrocardiograma, é a projeção do evento elétrico no eixo que é definido pela derivação. Então é exatamente o que a gente vai fazer aqui para os três eixos. Vamos pegar primeiro D1. Nós temos aqui o nosso vetor e nós iremos projetar ele em cima do eixo que define a primeira derivação. E é exatamente o que está em azul aqui. Essa é a projeção
do evento elétrico, da despolarização dos ventrículos no eixo que define D1. Nós então temos a nossa primeira projeção. Segundo, seria a projeção do evento elétrico na derivação D2. Então nós temos que eles são muito próximos aqui, porque o ângulo de 59 graus do eixo normal do coração, dos ventrículos, ele é muito próximo da angulação do eixo que define o D2. Então temos que a projeção em D2 vai ser praticamente o próprio vetor do eixo elétrico médio dos ventrículos. E por fim, para D3, nós vamos ter também essa projeção aqui no eixo. De maneira de que se a gente fosse apenas tentar ilustrar a magnitude desse evento elétrico nas três derivações, a gente poderia ter algo assim: D1, D2, D3. Nós temos que a intensidade de D1 ela é um pouquinho maior que a magnitude de D3. A gente pode representar mais ou menos assim. Enquanto que D2 ela é muito maior, por conta da projeção do vetor do evento elétrico, que nesse caso é a despolarização dos ventrículos, a projeção desse vetor do evento elétrico no eixo que define a derivação, que é D1, D2 e D3. Agora vamos ver essa mesma projeção para corações com desvios nesse eixo. E esses desvios podem acontecer por hipertrofia de um ventrículo. Então, nesse coração que vai ter um eixo com desvio para a esquerda, ou seja, o eixo desse coração, esse eixo médio desse coração vai ter uma angulação de menor que o 0 graus no nosso círculo aqui, é porque ele vai ter uma despolarização do lado esquerdo muito maior. E é por isso que esse é um exemplo de hipertrofia do ventrículo esquerdo, que pode acontecer por vários fatores que já vimos, como hipertensão, pode acontecer por estenose valvar aórtica, também pode acontecer por regurgitação valvar aórtica. E tudo isso vai provocar o quê? Um aumento da pós-carga, que por consequência vai hipertrofiar o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo tem que mobiliar contra essa maior pós-carga. Agora vamos examinar a projeção desse eixo de despolarização dos ventrículos nesse coração hipertrofiado, do ventrículo esquerdo hipertrofiado, e vamos examinar as projeções nas derivações D1, D2 e D3. Relembrando, temos aqui D1, D2 e D3. Nesse caso, novamente temos o vetor vermelho, que é o eixo médio. Temos aqui uma angulação de menos que 0 graus, que ele está representado aqui no sentido anti-horário do valor 0 graus. E temos aqui que a projeção agora desse evento elétrico em D1 vai ser a maior magnitude, enquanto aqui temos uma pequena magnitude, uma pequena mensuração na derivação D2, sendo o nosso vetor verde, e temos aqui uma projeção intermediária na derivação 3, representado pelo vetor laranja. Novamente, vamos tentar representar o que seria mais ou menos o complexo QRS nessas derivações. Então, vamos escrever aqui, temos a derivação D1, D2 e D3. E teríamos, então, que a maior magnitude é de D1, a segunda maior de D3 e a menor é D2. Então, poderíamos ter algo assim, uma grande magnitude de D1, uma magnitude intermediária de D3 e uma pequena
mensuração desse evento elétrico na projeção D2 por conta do desvio do eixo médio na despolarização dos ventrículos nesse coração que tem o ventrículo esquerdo hipertrofiado. Agora vamos ver a mesma coisa, porém para um coração com o eixo com desvio para a direita, que vai ser representado por um eixo com um ângulo maior que 120 graus. Nesse caso, a despolarização do lado direito vai ser muito maior, por isso que o eixo médio foi tão deslocado para a direita. Vai haver essa hipertrofia do ventrículo direito, e se há uma hipertrofia do ventrículo direito, vai haver uma maior massa de miocárdio para ser despolarizado, e é por isso que a despolarização do lado direito acabou dominando esse eixo médio que representa o evento elétrico da despolarização dos ventrículos. Isso pode ser ocasionado também por várias coisas que já vimos, dentre elas pode ser uma estenose valvar pulmonar, assim como outras doenças congênitas como tetralogia de Fallot, que dentre outras coisas, a tetralogia de Fallot pode haver uma completa oclusão da artéria pulmonar, e tudo isso vai causar um aumento da pressão arterial pulmonar. E se a pressão arterial pulmonar é mais elevada, vai haver uma hipertrofia do ventrículo direito, pois é o ventrículo direito que vai bombear para vencer essa elevada pressão arterial pulmonar. Agora vamos ver novamente esse novo eixo médio da despolarização dos ventrículos nesse coração hipertrofiado nas derivações D1, D2 e D3. Temos aqui novamente D1, D2 e D3. Nesse caso, o nosso eixo médio ele vai ter uma angulação maior que 120 graus. Por isso que ele está mais aqui a sentido horário do eixo definido pela derivação 3. Agora vamos fazer as projeções que nem já fizemos em todas. Nesse caso, da hipertrofia do ventrículo direito, vai haver uma grande projeção na derivação 1, porém aqui devemos notar que ela está no sentido negativo, enquanto que vai haver uma projeção intermediária positiva para D3 e uma projeção pequena, porém negativa, em D2. Então vamos tentar simular aqui o que seria o desenho do ECG em cada uma dessas derivações. Então, em D1, temos uma grande projeção, porém ela é negativa, pois lembra que aqui é o eletrodo positivo, que está no braço esquerdo, e aqui é o eletrodo negativo, que está no braço direito. Então, vamos ter uma grande projeção, porém negativa. Em D2, vamos ter uma pequena projeção, porém também negativa, enquanto que em D3 teremos uma projeção intermediária e ela é positiva. Agora vamos só corrigir uma coisa que eu errei aqui na derivação com o desvio do eixo para a esquerda, porque aqui nós podemos observar que D3 aqui ela é negativa, pois ela está indo em direção ao eletrodo negativo. Então aqui D3 ela continua com essa magnitude intermediária, porém ela é negativa. Ela é maior que D2 em magnitude, porém ela é negativa. Então, relembrando essas duas coisas, nós temos que o ECG ele vai medir o escalar, ou seja, apenas um número, a magnitude do evento elétrico conforme a projeção desse evento elétrico no eixo que define a derivação. Em um caso fisiológico, nós temos um eixo normal de mais ou menos 59 graus, nós vamos ter uma
projeção média em D1, uma projeção média em D3 e uma grande projeção em D2. É por isso que, se a gente for observar um ECG, o complexo QRS na derivação 2 vai ter a maior amplitude. Quando um coração possui uma patologia, por exemplo, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, esse eixo, obviamente que ele pode ter vários graus de hipertrofia, mas aqui para o nosso exemplo ele vai ter um eixo com uma amplitude de menor que 0 graus. Então ele vai ter essa grande projeção em D1, vai ter uma projeção intermediária, porém negativa, em D3 e uma pequena projeção em D2. Enquanto que, se houver uma hipertrofia do ventrículo direito, nós podemos ter, nós no nosso exemplo, temos uma amplitude de mais de 120 graus, nós vamos ter uma grande projeção em D1 negativa, uma projeção positiva em D3 e uma pequena projeção negativa em D2. Outra maneira que também pode haver esses desvios do eixo não é somente pelo aumento da massa do miocárdio por conta de hipertrofia, mas também por conta de bloqueios do ramo esquerdo ou direito, porque lembremos que é o ramo esquerdo e o direito que vão conduzir o potencial elétrico para o ventrículo esquerdo e direito, respectivamente. Então, se houver algum tipo de bloqueio em um desses ramos, vai haver um atraso na condução do impulso elétrico para despolarizar o ventrículo esquerdo ou direito, de maneira que vai provocar um alargamento do complexo QRS e, consequentemente, vai haver um desvio para o lado bloqueado devido a esse retardo na despolarização do lado que estiver afetado pelo bloqueio. Então é isso, fizemos uma breve aula, mas os conceitos principais aqui são para entender cada onda, a onda P, QRS, onda T, a onda U, os segmentos PR, PP, e entender um pouco sobre o significado dessa intensidade, dessa magnitude que é mensurada no ECG conforme a derivação. É um assunto muito mais complexo que no futuro eu espero que a gente possa estudar mais, mas para uma introdução basta esses conceitos aqui e até a próxima. Temos muito mais no curso completo de Sistema Cardiovascular. Não deixe de acessar o link abaixo para ter mais informações. E lembrando novamente, todo o material de apoio está disponível juntamente com o curso, seja ele com ou sem anotações, para que você possa fazer suas próprias anotações durante as aulas, tanto na sua faculdade como durante as minhas próprias aulas do curso. Muito obrigado.